Estão me ouvindo pelo microfone ou pela minha voz mesmo? O importante é que dá para ouvir. Todo esse mês nós estamos dedicando os nossos cultos aqui para falar de oração. Então é um mês dedicado à oração. Nós temos pregado aqui pela manhã e à noite, durante todo o mês, alguma coisa sobre oração, e a gente vai continuar assim. Mas antes da gente começar a tratar o texto que nós já lemos no início do culto, vamos orar. E eu não sei que maneira você chegou aqui hoje de manhã. Eu não sei quais são as batalhas que você tem lutado, né? Nós acabamos de cantar, lutamos batalhas que Jesus já venceu. Nós já sabemos o amanhã, nós sabemos o resultado, nós sabemos o fim dessa história. Mas possivelmente você tem enfrentado algumas lutas. Nós sabemos de pessoas que estão enfrentando lutas contra o câncer, talvez contra outros problemas, outras dificuldades. Nós soubemos, né, que o nosso grupo Shekinah teve uma baixa, né? O Leandro perdeu a mãe num acidente ontem, vai ser sepultada hoje, outra batalha difícil de enfrentar, a família. Como você chegou aqui? Quais são as lutas, né? Quais são as suas dificuldades? Vamos colocar isso diante do Senhor. Se você tem uma preocupação, se você tem algo que está aí dominando a sua mente, então, neste momento, eu quero que você pense sobre esse problema, sobre essa luta, sobre essa dificuldade, e, de maneira geral, nós vamos colocar isso diante do Senhor. Eu convido você a orar comigo. Pai amado, nós, neste momento, nós queremos interceder uns a favor dos outros. Queremos interceder pelo Leandro, que daqui a pouco vai sepultar a sua mãe. Certamente os parentes todos, num dos momentos mais difíceis da vida. E a nossa oração é para que o Senhor é o único que pode confortar e consolar esses corações. Então, nós suplicamos, ó Deus, tenha uma ação poderosa na vida do Leandro, do seu pai, todos os seus familiares, a sua filhinha que vai sentir muito a ausência da avó. Enfim, cuida de cada detalhe ali, ó Pai. Nós colocamos toda essa família diante do Senhor. Também, ó Deus, continuamos suplicando que o Senhor abençoe os servos, membros desta igreja que estão passando por lutas, enfrentando dificuldades na área da saúde, enfrentando câncer. Pai, sê com cada um deles. A nossa oração é para que os medicamentos, os tratamentos, as cirurgias, elas sejam eficientes, eficazes na vida deles. A nossa oração é para que sejam restaurados, recuperados completamente, que voltem para todas as suas atividades. Se há mais alguém aqui, ó Deus, passando por qualquer luta, qualquer provação, qualquer dificuldade, que o Senhor trabalhe nesta vida agora e que a oração seja um meio de conseguirem as respostas e as bênçãos do Senhor. Nos ajuda no decorrer deste culto. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém. Nós já fizemos a leitura do texto, Lucas capítulo 18, dos versículos 1 a 8, mas abre a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, porque nós vamos trabalhar exatamente nesse trecho hoje de manhã. Mas, só para você ter uma noção, né, do que está acontecendo aqui,
o trecho fala sobre uma viúva que tinha algum problema para ser resolvido. E essa viúva, ela procura então a justiça, ela procura o juiz. Mas o juiz não quer saber. Ele não dá importância para ela, para o problema dela, para a dificuldade dela, para a luta dela, não importa. Ele não se preocupa. Ele não quer saber. Mas esta mulher, ela continua insistindo e pedindo para o juiz julgar a sua causa. E de tanto ela insistir, esse homem era um homem mau, era um homem perverso, era um homem cruel, era um homem que não se importava com as pessoas. Então, o problema dela era dela, ele não estava nem aí para isso. Mas de tanto essa mulher insistir, de tanto ela persistir, pedindo para que ele tratasse a sua causa, né, ele acaba dizendo, bom, para essa mulher parar de me importunar, eu vou resolver o problema dela. A grande questão, gente, é que no mundo antigo, e por que não trazer isso para a nossa realidade? Nós estamos lendo um trecho, uma passagem de algo que estava ocorrendo há 2000 anos atrás, mas tanto no mundo antigo como no mundo que nós vivemos hoje, né, a justiça nem sempre é para todos. Desde aquela época, desde muito tempo, né, a justiça ela é para os poderosos, né, para as pessoas influentes, para os ricos, né, e isso não mudou, né? Nós estamos aí 2000 anos depois do que dessa situação aqui, e nós vemos a mesma coisa aqui. Agora, se a gente voltar para a lei de Moisés, a lei de Moisés determinava que o juiz, ele era proibido de ser parcial. O juiz era proibido de usar 2 pesos e 2 medidas. O juiz era proibido de favorecer esse e desfavorecer aquele. Porém, a realidade era outra completamente diferente. Tanto os líderes religiosos como os líderes políticos, eles se envolviam em corrupção. Nada muito diferente do que nós estamos vivendo nos nossos dias. E no meio dessa coisa, então, nós temos aí a viúva. Aparece essa mulher viúva, e o que ela buscava? Ela buscava justiça. Ela tinha algum problema que precisava ser tratado. E ela diz aqui no texto, né, que julga a minha causa contra o meu adversário. Então, ela tinha um problema. Nós não sabemos qual é o problema. Mas nós sabemos que, principalmente naquela época, as viúvas tinham grandes problemas. Ela, ao se tornar viúva, ela ficava totalmente desamparada. Ela ficava totalmente sujeita a outras pessoas. E elas eram muito aproveitadas em virtude disso, em todas as questões, até mesmo em questões religiosas. Lembra que Jesus disse, né, que líderes religiosos entravam na casa das viúvas que estavam vulneráveis para pegar o seu dinheiro. Então, nós não sabemos qual é o problema que ela tinha. Talvez ela tinha uma disputa por terras. Não tem mais o marido, agora tem outros homens ali. Era uma sociedade onde a mulher era completamente inferiorizada. E talvez, possivelmente, alguém estava querendo assumir as suas terras, tomar as suas terras. Talvez questão de herança, questão de dinheiro. Tá? A gente não sabe. Talvez surgiram pessoas dizendo, seu marido me deve, agora você tem que me pagar. A gente não sabe qual é a questão. Mas, na verdade, o que a gente entende aqui, que ela tinha um problema. E ela buscou quem poderia resolver o seu problema.
E apesar de não ser atendida, ela continuou insistindo para esse homem: julga a minha causa, julga a minha causa. E dentro disso nós temos um ensino precioso de Jesus. Ele vai ensinar para a gente que Deus não é como aquele juiz injusto. Deus, Ele ouve a causa dos seus. Deus se preocupa com as nossas dores, com as nossas lutas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E a partir dessa história, então, eu quero destacar 3 lições importantes sobre oração. O texto não diz que ela está orando, ela está pedindo para um juiz, mas Jesus nos dá um ensino tremendamente importante sobre oração, principalmente a oração perseverante. E eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que nós não praticamos a oração perseverante. Nós oramos uma vez e depois a gente esquece. A gente coloca alguma coisa diante do Senhor pela manhã e depois a gente não fala mais, a gente não trata mais. Então, a primeira lição que eu quero destacar aqui é que nós devemos orar. A oração não é opção, a oração é uma ordem. Olha só o que Jesus diz aqui então, logo no versículo 1, veja o que ele diz aqui. Ele fala, ele conta uma história, ele usa essa história para falar sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. O que é esmorecer, né? Não desanimar, não desistir. E é interessante a palavra dever. Ele fala, Jesus vai ensinar uma lição aqui para nós, que nós temos o dever de orar sempre, o dever, ou seja, oração é algo que precisa acontecer, orar é algo que precisa ser feito por nós, não importa qual seja a situação, nós devemos orar. E dever é um verbo bem interessante na língua grega, que é necessário, é obrigado, é algo que precisa de fato ser feito. Lucas, numa outra passagem, ele vai usar essa mesma palavra, esse mesmo verbo, só que numa outra situação, falando sobre a morte de Jesus. Lucas vai dizer o seguinte: está escrito que o Cristo havia de padecer. É a mesma palavra grega, o mesmo verbo grego, dever. Ele havia, era importante, era necessário, a morte de Jesus era um plano que tinha que acontecer. Em outra passagem, nós conhecemos muito bem a passagem de Pedro, quando ele é confrontado com as autoridades e é falado para ele, olha, não fala mais do nome de Jesus. Pedro dá uma resposta seguinte: importa que obedeçamos a Deus do que aos homens. E essa palavra importa é a mesma palavra dever. É dever obedecer em primeiro lugar a Deus do que os homens. Então, o verbo dever, ele está ligado, gente, a compromisso, a responsabilidade que nós temos como cristãos. Se nós somos cristãos, se nós sabemos que nós temos um Deus que é todo poderoso, que é um Deus justo, nós devemos orar. Não é que nós podemos orar, nós devemos orar. Então, oração, gente, não depende do meu estado emocional. Quando eu estou bem, eu oro. Quando eu não estou bem, eu não tenho forças para orar. É o nosso dever. Oração não pode ser o nosso último recurso. Eu tenho um problema. O que eu vou fazer? Eu vou falar com fulano de tal, eu vou falar com ciclano, eu vou pedir um empréstimo, eu vou pedir para alguém resolver isso para mim. E o último caso, se nada disso der certo, agora eu vou orar. Não. Oração não é o nosso último recurso, ele é o nosso primeiro recurso.
oração, gente, não pode ser só de vez em quando. Nós temos que viver uma vida de oração, né? Nós devemos orar, ele diz, e não desanimar. A nossa tendência é desanimar. Quando a gente vê que algo não está acontecendo no nosso tempo, quando a gente quer, a gente desanima. Eu acho que não vai resolver, Deus não está nem aí, Deus não se importa. Jesus fala, com aquela passagem, mostrando aquela mulher, importunando aquele homem mau, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Jesus está dizendo aqui, nós que somos servos de Deus, nós não podemos desanimar de colocar o nosso problema diante do Senhor. Não importa quanto tempo passe. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, eles fazem o quê? Renovam as suas forças. Orar é esperar a resposta do Senhor. Paulo diz que a oração, ela nos livra da ansiedade, da depressão, quando nós colocamos a nossa causa na mão de um Deus que nós sabemos que cuida. A oração faz que o medo saia, que o temor saia, que as pressões desse mundo saia. Jesus está ensinando aqui nossa dependência em Deus, o dever de orar sempre. Orar sempre é dever, não é opção nossa como crentes. Se nós sabemos que temos um Deus. Essa é a primeira lição que Jesus ensina para nós. Vamos para a segunda lição que eu vejo aqui no texto, né? Que a perseverança na oração, a insistência na oração leva a uma resposta de Deus. Olha então o que diz os versículos 2 a 5, se você tem a sua Bíblia aberta, Lucas 18, 2, diz lá, a gente já leu, né? Havia em certa cidade, um juiz que não temia Deus, não respeitava homem, e havia também naquela cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ela está dizendo o seguinte, eu vou tratar essa mulher, porque senão essa mulher não vai parar de me incomodar, ela não vai parar de ficar aqui na minha porta. E Jesus pega essa situação, essa história, essa ilustração, e ele fala que perseverança leva a resposta. E se esse homem que é injusto, que é imoral, que é um homem mau, ele respondeu à mulher pela sua persistência, quanto mais Deus. O texto diz que ela vinha falar com o juiz. E é interessante, na língua original, que esse verbo também é um verbo de ação constante. Não é que ela veio um dia, pediu para o juiz e foi embora. Ela via constantemente, talvez todos os dias, a hora que esse homem se assentava ali na porta da cidade, como era costume, para fazer os julgamentos das causas, estava lá a mulher. Ela vinha, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E Jesus vai dizer que a perseverança, a persistência, foi fator fundamental para que ela tivesse o seu pedido respondido. Então, apesar da resistência, gente, essa mulher não desistiu. Ela não aceitou o não como silêncio. Ela não desistiu porque demorou. O texto não diz quanto tempo levou para esse homem julgar a causa dela. Não fala se foi uma semana, se foi um mês, 6 meses, 1 ano, não diz.
Mas diz que, mesmo diante da demora, ela não desistiu. Ela sabia que a justiça era possível. Ela sabia disso. Por isso ela ficou ali insistindo. Sabe, perseverar em oração não significa repetir palavras. Não significa criar um mantra, né, e ficar lá falando as mesmas palavras. Tá? Significa colocar a nossa causa diante do Senhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Muita gente acha que, para Deus me ouvir, eu tenho que fazer uma oração muito bonita. E como eu não sei orar, então Deus não vai ouvir. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus se impressiona com pessoas que se colocam na dependência dEle. Deus se impressiona com pessoas que colocam a sua vida diante dEle. Talvez você vai dizer, olha, eu não sei falar, eu não sei orar bonito, eu não sei orar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu nem sei quem são esses camaradas. Né? Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você coloque o que é que está te afligindo. No caso daquela mulher, o que é que estava afligindo ela? Ela tinha um problema que não estava resolvido. E ela falou, só cuida disso, só trata disso para mim. E Jesus está ensinando para nós essa persistência, esse colocar diante do Senhor a sua causa. E talvez você se sinta impotente diante da situação que você está enfrentando. E com certeza, se você está enfrentando uma doença, você, humanamente falando, você é impotente. As medicações são impotentes. As cirurgias são impotentes. Mas nós podemos recorrer a alguém que é todo poderoso. Alguém que não tem limites, que o seu amor não tem fim, que o seu cuidado para conosco não tem fim. A persistência, ele conduz à resposta. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer quando ele escreve para os romanos, né? Ele fala 3 coisas aqui, ele diz, regozijai-vos na esperança, se alegrem na esperança. Esta mulher, a cada dia que ela chegava diante do juiz, ela tinha uma esperança, esse homem vai julgar a minha causa. E ela se alegrava nessa possibilidade. E mesmo diante de um não, no dia seguinte ela voltava com toda a expectativa de novo, na esperança. Ela tinha esperança que aquele homem pudesse julgar a sua causa. E Paulo diz para nós, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. O que nos sustenta, gente, é a esperança em um Deus que é todo poderoso. Diz, sede pacientes na tribulação, Paulo diz. E essa mulher continuou paciente, mesmo que ela ouvia, não, 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 dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela continuou paciente. Paulo diz, sede pacientes na tribulação. Meu querido, você está enfrentando algum problema difícil? Em primeiro lugar, se alegre na esperança de que você serve um Deus que é todo poderoso. Segundo lugar, seja paciente na tribulação. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. E Paulo vai dizer a última coisa aqui para nós, né? Na oração seja o quê? Perseverante. A mesma coisa que Jesus destaca nessa história que ele conta, Paulo diz a mesma coisa. Na oração sejam perseverantes. E nós precisamos disso. A viúva aqui, ela nos ensina que a resposta vem para quem persiste. E a última lição para a gente encerrar, né? Deus, preste atenção nisso, nunca falha em fazer justiça. Olha o que diz o texto dos versículos 6 até os versículos 8. Então o Senhor disse, Jesus, ele
conta essa história, ele conta essa situação, ele conta o desfecho dessa situação, e aí ele vai concluir: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus. O juiz iníquo disse o seguinte: ó, essa mulher está falando tanto, está pedindo tanto, está implorando tanto, quer saber de uma coisa? Eu vou tratar logo a causa dela. E aí Jesus considera nisso. O que ele está destacando? A perseverança. Aí, agora, olha só o que ele diz aqui. Se o juiz, por causa da perseverança, da insistência, atendeu, veja só o que ele diz aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus diz: se um homem mau, se um homem corrupto, por causa da perseverança, ele atendeu, será que Deus não vai atender os seus? Será que Deus não vai responder às orações dos seus? E ele conclui: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, o que Jesus vai mostrar aqui é que Deus não falha em ser justo, em julgar as nossas causas. Ele vai fazer uma aplicação direta aqui. Se um homem corrupto, por causa da perseverança, julga, atende, quanto mais o Deus justo, amoroso e poderoso que nós servimos. Ele fala: ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos, os seus servos, os seus filhos. Claro que ele vai fazer justiça. Deus não ignora o clamor dos seus filhos. Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, ele faz essa seguinte declaração: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E assim que num momento de luta, de dificuldade, né, Davi está passando por um momento complicado da sua vida diante do rei Abimeleque. Diante dessa situação ele diz: clamam os justos. Quem são os justos? São os servos de Deus. São aqueles que confiam em Deus, no poder de Deus, no amor de Deus. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e o Senhor os livra. E assim como Deus ouviu o clamor de Davi, ouviu o clamor de vários dos seus servos, do seu povo, Ele ouve o nosso clamor hoje. Jesus nos dá um ensino aqui. Será que Deus não vai fazer justiça aos seus? Lembra, gente, a demora, o fato de Deus demorar, pode ser uma prova da nossa fé. Será que realmente nós confiamos nele? A espera de Deus em nos responder pode ser uma prova da nossa fé. E a gente precisa lembrar disso. Em primeiro lugar, Deus age no tempo certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Tá? Demora não significa ausência. Ele sempre vai ter o melhor para mim, Ele sempre vai ter o melhor para você. Agora, no finalzinho dessa passagem, Jesus, ele faz uma pergunta que deve calar fundo aqui dentro dos nossos corações. Tá? A oração, gente, ela não é só sobre dar e receber, mas oração é sobre manter firme a nossa fé. Jesus, ele vai fazer a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, olha aí o que diz o versículo, finalzinho do versículo 8, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que Jesus está ensinando aqui?
Perseverança em oração é demonstração da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Vamos terminar? 3 lições. Orar é dever, não é opção. Perseverar em oração, persistir em oração, leva a resposta. Terceira verdade, Deus nunca falha. Se você é um filho de Deus, se você é um servo de Deus, Deus jamais vai falhar. Ele sempre vai responder. Não importa o tempo, Ele sempre vai responder. E essa é a confiança que a gente precisa ter no Senhor. Deus ouve aqueles que chegam com fé diante dEle. E a minha pergunta é, como é que tem sido as nossas orações? Será que nós podemos dizer que nós somos homens e mulheres de fé? Sabendo que nós temos um tremendo de um recurso como esse diante de nós. Sabemos que não importa qual seja o problema, qual seja a causa, qual seja a dificuldade. Sabendo que nós temos um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que nunca deixa de fazer justiça conosco. Será que nós estamos levando a nossa causa para Ele? E se você não tem levado a sua causa para Ele, é você que está perdendo. Aquela mulher que é usada como exemplo, foi grandemente beneficiada pela perseverança em pedir. Se você perseverar em oração, se você não desanimar, se você continuar crendo no Senhor, Deus que é amor, Deus que é justo, vai sim responder a sua causa. E a minha pergunta é, será que você tem falhado em oração? E se você tem falhado em oração, o que faz? Muda. Decida que a partir de agora você vai colocar tudo diante do Senhor. Que você vai fazer isso como uma obrigação, como um dever. Sabendo que você falar, você pedir, você perseverar, você vai estar fazendo isso diante de um Deus Todo-Poderoso. E isso vai levar a resposta do Senhor. Que você seja grandemente abençoado por causa da sua vida de oração. E se você tem uma causa, coloque diante do Senhor. Agora, para eu terminar, deixe eu dizer só uma coisa. A oração que Deus mais gosta de ouvir, a oração que pega realmente o coração de Deus, é a oração de uma pessoa que reconhece o seu estado de pecador, de afastado de Deus. E diz, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que Jesus morreu por mim na cruz. Toma minha vida nas tuas mãos, me salva, me dê a vida eterna. Esta é a oração que Deus mais gosta de ouvir. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está aqui entre nós, se você está aí assistindo a gente à distância pela internet, saiba, Deus quer ouvir essa oração de você se você ainda não fez. Se você nunca fez uma oração a Deus, reconhecendo que você está afastado dEle, que você está perdido, e que você quer entregar a sua vida para Jesus, Ele está lá, esperando você, pronto para te receber, pronto para te aceitar. Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos orar. Pai, por favor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nosso meio. Se existem crentes aqui, ó Deus, que não estão fazendo uso da oração da maneira correta, convence essa pessoa, Pai, que o melhor recurso que o Senhor deixou para um cristão é recorrer ao Senhor, é perseverar, é não desistir, porque a oração ao Senhor é
é oração a um Deus justo, um Deus que se importa, que se preocupa. Que os crentes aqui aprendam a depender exclusivamente do Senhor. Pai, se nós tivermos alguém aqui entre nós, ou nos assistindo à distância, que nunca fez a oração de entrega da sua vida a Jesus Cristo, que isso seja feito ainda hoje. Que essa pessoa entenda que há um Deus todo-poderoso, que se preocupa com cada detalhe da sua vida. E que essa pessoa hoje, tocada pelo Teu Espírito Santo, possa entregar a sua vida a Jesus. Enquanto nós estamos com os olhos fechados, será que há alguém aqui que hoje vai dizer: pastor, eu quero, sim, fazer essa oração e entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero, sim, pedir que Ele me dê uma nova vida. Eu quero, sim, pedir que eu faça parte dessa nação de amados por Ele. Por favor, ore por mim nesse momento. Se é o seu caso, se você gostaria de fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus, aonde você está, com seus olhos fechados mesmo, só levante uma de suas mãos. Pastor, lembra de mim nesse momento. Eu quero sim orar pedindo para que Jesus seja o meu Salvador. Há alguém assim entre nós? Só levanta uma mão, se tiver. Caso contrário, que você aprenda a depender de Deus em todo e qualquer momento. Que Deus nos abençoe. Vamos